Mano, vamos bater um papo aqui reto. Pensa na sua rotina. Você estuda a semana inteira, faz seus corres, ajuda sua mãe em casa, e quando finalmente chega o final de semana pra você ligar o videogame e relaxar com os manos, o que acontece? Você dá de cara com um jogo que custou uma nota. Demorou 2 horas pra baixar uma atualização que não mudou nada e que te promete os gráficos mais realistas da história da humanidade. Você entra, joga meia hora e percebe que o jogo é um tédio absurdo. Parece que os caras gastaram toda a energia desenhando a textura da parede e esqueceram de deixar o jogo divertido, tá ligado? A indústria gamer tá tentando te enganar vendendo pixels bonitos, mas entregando mundos completamente sem alma. Hoje nós vamos quebrar essa ditadura dos gráficos e entender por que a diversão pura tá dando uma surra nessas grandes empresas. A nostalgia do PS2 versus a linha da montagem de hoje. Para você entender como a gente foi tapeado, vamos voltar um pouco no tempo, na época do PlayStation 2. As empresas tinham uma limitação gigantesca de hardware. Não dava para colocar o suor escorrendo no rosto do personagem, ou cada folha de árvore se movendo individualmente com o vento. Sabe o que eles faziam? Eram obrigados a focar em 2 coisas, história de verdade e mecânica de gameplay. O jogo tinha que ser bom no controle, senão ninguém comprava. Hoje em dia, virou uma linha de montagem de aparências. Os caras gastam 200 milhões de dólares só fazendo marketing. Criam trailers falsos para gerar hype. E na hora que o jogo sai na sua mão, vem travado, pesado pra caramba e cheio de bug, bizarro e com uma história que parece que foi escrita em 5 minutos por uma inteligência artificial com preguiça. Os caras te cobram caro por um bagulho que claramente não está pronto. Virou palhaçada. E se você acha que eu tô exagerando, vamos falar de nomenclatura e de fatos. Lembra do lançamento do Cyberpunk 2077? Os caras prometeram um jogo do século. O marketing foi tão pesado que colocaram Keanu Reeves no palco da E3. Todo mundo chorou de emoção, o hype foi lá no teto. Mas e na hora que o jogo saiu pro PS4 e pro Xbox One? O bagulho parecia um projeto de faculdade feito em 2 semanas. Carro voando do nada, personagem em textura parecendo um boneco de massinha, o jogo crashando a cada 20 minutos, chegou ao ponto da Sony tirar o jogo da PlayStation Store porque não tava, simplesmente não funcionava. Diz se isso não é uma falta de respeito com quem pagou caro na pré-venda. Os caras passam anos vendendo uma mentira bonita e te entregam um produto quebrado, usando a desculpa de que vão arrumar com patches depois. Mano, se eu compro um carro na concessionária, eu quero sair andando com ele hoje. Eu não quero que o mecânico venha na minha casa daqui 2 anos colocar portas que faltam. O câncer dos mundos abertos vazios. E o pior de tudo é a mania chata que essa galera de gráfico top pegou. Os benditos mundos abertos gigantes. Eles criam um mapa do tamanho de um país real, todo texturizado, mas aí, pra você ir de uma missão para outra, você passa 10 minutos reais correndo ou andando por um cenário onde não acontece absolutamente nada. Não tem uma caverna escondida, não tem um mistério, não tem um evento aleatório foda pra te surpreender. É só espaço desperdiçado para a empresa poder colar no comercial. Nosso mapa é 4 vezes maior que o do jogo pesado. Mano, de que adianta o mapa ser gigante se ele é morto? Vira um simulador de caminhada caro pra caramba. O excesso de realismo tirou a fantasia dos games. Os caras querem fazer a física tão perfeita que esquecem que a gente joga videogame justamente pra fugir da realidade e fazer coisas impossíveis. Não pra ver o personagem cansar e ficar sem fôlego depois de correr 2 metros. Se eu quisesse ver alguém correndo 2 metros e cansando, eu olhava no espelho, pô. E sabe o que é mais bizarro nessa história toda de focar só em aparência? É que quando o jogo é ruim de jogar, ele morre e a empresa perde milhões. Olha o exemplo recente daquele jogo Concorde da Sony, ou Redfall da Xbox. Jogos que custaram uma fortuna, anos de produção, gráficos de última geração, tudo lindo e texturizado. E o que aconteceu? Ninguém queria jogar. O jogo era tão sem graça, uma gameplay tão genérica, que flopou de um jeito histórico. No caso do Concorde, os caras tiveram que desligar os servidores e devolver o dinheiro de todo mundo, com 2 semanas de lançamento, porque o jogo estava literalmente vazio. Isso prova que o jogador não é bobo. A gente cansa de ser feito de otário. O visual te fez comprar o jogo, mas é a mecânica e a diversão que te fazem continuar jogando. Se o controle for ruim e a proposta for chata, pode colocar o gráfico que for, o jogo vai direto pro lixo da história. Porque os quadrados e os carrinhos venceram. É por causa desse tédio gourmetizado que os jogos mecanicamente bons continuam quebrando recordes. Pensa no Minecraft. O jogo é totalmente feito de blocos quadrados, não tem nenhuma textura realista, mas a liberdade lá dentro é infinita. Você faz as suas regras. E o Ark Survival? Você acorda pelado na praia, toma um susto com um raptor e a adrenalina vai lá no teto. Você monta sua base totalmente ao ar livre, bota sua geladeira pra funcionar e passa um sufoco absurdo com seus amigos para domar os bichos. O gráfico não é de última geração, mas a experiência é real. Ou então, olha o Rocket League. É você, um carro e uma bola. Não tem historinha, mas o desafio de dominar o carro na parede, voar na hora certa e salvar uma bola na linha do gol te prende de um jeito que nenhum jogo focado só em visual consegue. Esses jogos entenderam que o visual não é só capa. O que importa de verdade é o recheio.
o que está dentro do jogo. A prova final de que o gráfico não manda em nada são os maiores jogos do mundo. Pensa no Counter-Strike ou no League of Legends. Mano, o LoL roda em até torradeira. O gráfico é super simples se você comparar com um jogo de última geração. O CS mudou de engrenagem pro CS2 agora, mas a base do jogo continua sendo a mesma mecânica de tiro, precisa de 20 anos atrás. E por que esses jogos têm milhões de pessoas logadas todo santo dia há mais de uma década? Porque o competitivo funciona, a jogabilidade é viciante e cada partida é totalmente diferente da outra. Você não liga o PC para ficar admirando a textura do chão, você liga para ganhar dos caras, para subir de patente, para zoar com seu squad no Discord. A indústria bilionária dos jogos AAA tenta enfiar na nossa cabeça que a gente precisa trocar de placa de vídeo ou de console a cada 3 anos para jogar o futuro dos games. Mas o futuro dos games é a mesma parada que a gente já ama desde a época da Lan House: desafio, competitividade e resenha. A resenha de cria, no fim das contas, rapaziada, o que mantém um jogo vivo por anos não é o motor gráfico que a empresa usou, é a comunidade, é a resenha que você tem com os moleques jogando até tarde da noite, rindo das paradas erradas que acontecem na partida e comemorando a vitória. Jogo bom é aquele que te faz esquecer da hora, que gera história pra você contar no dia seguinte na escola ou quando estiver trocando uma ideia com os manos na rua. A indústria atual precisa parar de tentar fabricar filmes interativos de Hollywood e voltar a fazer jogos de verdade. Gráfico bonito enche os olhos nos primeiros 10 minutos, mas uma jogabilidade firmeza e de cria segura o controle na sua mão por anos. Mas agora, a resenha tá com vocês. Eu quero saber o papo reto. Qual foi o jogo mais bonito que você comprou e que te deu um tédio absurdo em pouquíssimo tempo? Ou você é daquele que só joga se o gráfico for impecável? Deixa a sua opinião sincera aqui nos comentários, porque eu vou ler e responder todo mundo pra gente trocar essa ideia. Se você curtiu esse formato de vídeo mais longo aqui, esmaga o botão do like, se inscreve no canal pra não perder os próximos conteúdos e compartilha no grupo de jogos dos seus amigos. E ó, se o YouTube estiver recomendando aí na tela, clica nesse vídeo do lado sobre o universo de Boruto, que o conteúdo lá também ficou pesado. Valeu pelo apoio de sempre. Marcha nos projetos, tamo junto e fui.